Olá pessoal, eu me chamo Vinícius Borges e no vídeo de hoje eu vim compartilhar aí com vocês algumas novidades da nossa nova versão, a versão 2.1.0 da aplicação. Hoje eu não estou direto aí na tela, eu já estou aqui direto no computador, né? Mas eu queria aproveitar esse momento aqui e agradecer a todo mundo que visualizou o nosso vídeo aí desde o primeiro lançamento da versão 2.0, que compartilhou, que curtiu, e todos aqueles também que confiaram aí na ferramenta, que adquiriram ela com a gente. É de grande importância isso para nós. Todos os meninos da programação também, porque nessa versão nova tem bastante coisa boa. Mas antes de falar da versão, vamos abrir aqui meu domínio, borges.com.br. E lá agora tem esse campo aqui, ó, Downloads. Então, aqui no header tem esse campo Downloads. Clicando nele, a gente tem o manual da nossa aplicação, que vai ser atualizado conforme saírem novas versões, né, com novas coisas. Então tem o manual da nossa aplicação. Ele marca aqui 243 páginas, ó, mas é porque a gente embutiu também o manual do Fast Report, para vocês lerem em português. Aí aqui para cima também tem o manual em inglês, caso vocês queiram dar uma olhada, ó, vocês conseguem clicar lá e ser redirecionado. Ou se vocês quiserem ler direto o manual do Fast Report, aqui a gente também tem o manual do Fast Report em português. Nessa aba Downloads, a gente tem os dois downloads das primeiras versões, né? A versão 1.0 estável e a 1.1 também. Nesse caso aqui, a gente não presta suporte para essas versões e elas não têm integração com o Fast Report. Elas só funcionam ali no Firebird 2.0 e para o sistema GDOR. Então, quem for baixar essas versões só vai ter acesso aí ao Firebird 2.0 e vai integrar aí com o sistema GDOR. E por falar em Firebird, né? Eu posso voltar aqui para nossa página, dar mais uma olhada nela. Ó. Quem quiser dar uma olhada depois, tem todos os links aí. Tem também a nossa publicação aqui, ó, da ferramenta de relatórios personalizados, que também vai estar sempre atualizada com a última versão. Fale conosco aqui. E agora o mais importante, vamos dar uma olhada no arquivo de release da nossa versão. Vou abrir aqui o nosso repositório, nosso arquivo de release, ó, versão 2.1.0, implementações, conexão com todas as versões do Firebird para uma maior compatibilidade aí com diferentes sistemas. Então, qualquer sistema que use Firebird aí nas suas versões 2, 3, 4 ou 5, que é aí a última versão que nós temos que está ficando estável, a gente vai integrar. A gente sabe aí que tem vários outros sistemas que podem não possuir aí essa ferramenta de relatórios personalizados e que relatórios personalizados são de importante necessidade na empresa, né? Porque o sistema pode lá ter infinitos relatórios, mas sempre vai ter aquele cliente que precisa de um relatório com uma vírgula direita, com uma soma no final. Então, todos os sistemas aí que usam GDOR, nas versões 2, 3, 4 ou 5, a gente vai estar integrando agora. E a gente sabe também que o sistema GDOR planeja, né, aí tá trocando a versão do seu Firebird. Então, quando eles fizerem essa implementação, que eles trocarem o Firebird deles, o nosso sistema também já vai estar retrocompatível aí com o banco de dados dele, certo? Foi adicionado um campo char7 nas configurações de integração. Lá onde a gente configura o caminho do banco de dados, a DLL, a gente adicionou o char7. O char7, para você se integrar aí do que eu estou falando, para se achar, é o conjunto de caracteres. Então, um tipo de char7 permite alguns caracteres especiais, permite alguns acentos diferentes, e é isso que a gente colocou lá na aplicação, para o usuário definir. Antes, a gente passava um char7 padrão, o Win1252. Só que esse char7 em alguns bancos de dados não funcionava muito bem. Ele passava, gerava os relatórios, mas alguns caracteres eles ficavam quebrados, né? E tem os casos de empresas que definem o char7, empresas que não definem o char7 direto no banco de dados. Aí a gente acabou deixando aí o campo do char7 para ser selecionado pelo usuário. A gente testou alguns que deu certo aqui para a gente e os mais comuns também. Então vai ter lá a opção para definir o char7 direto na aplicação. Correções, teve duas correções, mas elas não foram correções de coisas graves, né? Foram coisas pequenas que não implicam aí na usabilidade. Então a versão 2.0.0 é totalmente funcional, mesmo com isso aqui que eu vou citar.
foi corrigido no campo de login, lá no cadastro do usuário, ele estava permitindo caracteres minúsculos, né? Então, se eu digitasse aqui, ó, vou digitar. Então, se eu digitasse lá no login, Vini Borges, eu teria que digitar na tela de login do sistema esse mesmo cadastro. Então, eu cadastrei assim, mas na tela de login ele só aceitava assim, ó, Vini Borges. Ele já automaticamente transformava todos os caracteres para uppercase, né, para maiúsculo. Então, o que a gente fez? A gente deixou o cadastro do usuário também em uppercase. Então, o cadastro do usuário, se você cadastrar lá Vini Borges, mesmo que digite maiúsculo, ele vai ficar maiúsculo também na hora de fazer o login. Somente a senha que, por bem, a gente acha melhor deixar case sensitive. Então, se a gente digita master key, lá no cadastro a gente vai ter que digitar master key também na senha na hora de fazer o login. Corrigido o campo valor padrão da porta. A primeira vez que a gente iniciava a aplicação, o campo da porta do Firebird ele vinha marcado como 0. Então, se a gente salvasse e fosse gerar um relatório, ele iria reclamar porque ele não passa, né? A porta do Firebird ele não roda na 0, ele roda ali na 3050. Então, ele dava esse erro aí, mas também não era algo que impactava, era só trocar lá na configuração do conf a porta do Firebird, certo? Então foram essas duas implementações que a gente acha de importantíssimas e essas duas correções também pequenas. Vou abrir aqui agora o caminho da aplicação para mostrar para vocês como vai ficar nessa versão nova. Ó, tem aqui a minha pastinha de testes. Dentro da pasta .integração, que é onde a gente manda a DLL do Firebird, agora ela ficou assim, ó, todas as DLLs do Firebird, certo? Esses bancos de dados aqui é somente na teste, eles não vão acompanhar aí a instalação do sistema, somente as DLLs. Então, é essa mudança aqui na estrutura de pastas, e no arquivo de conf, ele ficou assim, as configurações de conexão, então banco de dados, DLL, porta, e aqui o Fast Report, o charset que ele vai estar usando. Posso fechar aqui. Vou voltar e executar a nossa aplicação agora. Na nossa aplicação, tela de login, que o pessoal já conhece aí, não mudou nada. E agora aqui, ó, na engrenagem, o que a gente mudou? Integração com diferentes versões do Firebird. Então, se eu tenho aqui, ó, dados.fb5, né? Firebird 5 aqui, que é o que eu estou usando. Aqui a minha porta, ó, é 3050. Então, se eu testar, passou, conexão efetuada com sucesso. Na verdade, eu falei errado. O meu Firebird 5 ele roda na porta 3054. Quem roda na minha porta 3052 ou 3050 é o Firebird 2. Acabo confundindo. Muito Firebird aqui na máquina. Mas vamos lá. O Firebird 5 conectou corretamente na porta 3054. Agora, se eu uso um banco de dados Firebird 5 na porta do Firebird 2, vou colocar aqui 3050. Vou testar. Ó, ele vai me dizer erro na conexão com o banco de dados. Ele não suporta essa estrutura de disco, né? Essa estrutura de arquivo. Então, a porta que eu estou usando suporta 11.0 e esse arquivo está baseado em um 13.0, que é a nomenclatura aí que o Firebird dá para a estrutura de dados, certo? A gente não precisa se aprofundar muito nisso. Mas está aqui o erro. Voltei para 3054, vou testar, me trouxe agora conexão efetuada com sucesso. Então, deixa eu mudar aqui para 3052 só para mais um exemplo para ficar bacana. Ponto integração, dados Firebird 2. Se eu tento conectar na porta 3054, ele vai me jogar ao contrário agora, ó. Que ele não suporta essa estrutura de disco, a porta que eu estou usando é a 13.1 para frente e esse meu arquivo está na 11.0. Então, é o que significa lá, né? Que essa estrutura de arquivo aqui, essa estrutura de banco de dados, ela está baseada em um 11.0 e ela não suporta a porta que está tentando rodar ela porque ela é para a estrutura de banco de dados 13.1 lá para frente.
Vou mudar a nossa DLL aqui, Firebird 2. Vou colocar a porta 3050. Testei, conectado com sucesso. Vou voltar para o Firebird 5, que é ele que eu vou mostrar aqui o relatório, né? Firebird 2 vocês já conhecem o nosso relatório, que é o rastreio de parcelas restantes. Vou testar, ok. E aqui que vem a nova implementação também, o char7. O Windows 5.2, como eu falei, é um char7 aí que vai integrar com muitos bancos de dados. Mas acontece de uma empresa ou de algum banco de dados que vocês vão usar não ter definido o char7 direto no banco de dados. Então o banco de dados fica sem char7, a gente colocou aqui para você definir. O Windows 5.2 dá certo com diferentes tipos de bancos de dados. Mas caso não dê, né, a gente pode estar usando outros chassetes aqui, como o TF8, ASCII2, né? Tem outros aqui, Big 5, que a gente testou e funcionou em alguns bancos de dados também, e o Unicode FSS, que também funcionou em alguns. Vou deixar o Windows 5.2, vou salvar. Nossa tela, admin, usuário padrão. E aqui em relatórios, ó, eu já tenho esse relatório do Firebird 5. Se eu venho para imprimir, ele me trouxe aqui só uma listagem lá que eu tenho no banco de dados, ó, com algumas músicas aqui e o seu compositor em verde, certo? Então, nosso sistema aí está totalmente funcional, totalmente integrando com o Firebird 5, 4, 3, qualquer aí que vocês forem usar. Vou sair aqui só para mostrar na prática a questão do char7. Vou executar novamente a aplicação, mudar para um banco de dados Firebird 2 aqui e mudar para DLL. 3050, nossa porta. O char7 aqui, vou definir, se eu não me engano, esse banco de dados ele não aceita o Windows 5.2. Ó, vamos ver. Admin. Relatórios, rastreio de parcela. Vou colocar aqui uma data. Cliquei para gerar. Aqui, ó, questão do char7. Parcela 3 de trades pré-venda. Era para estar um acento aqui, né? Como colocou lá no banco de dados com pré-venda, com acento, ele quebrou aqui. Mas aí o que a gente faz? O char7 está o Windows 5.2. Então eu vou sair aqui, vou abrir a aplicação. Um char7 que eu sei que vai dar legal com esse banco de dados, ó, Unicode FSS. Testei aqui para ele me liberar o botão de salvar. Salvei. Admin, vou entrar. Vem em relatórios. Rastreio de parcela, vou imprimir. Vou colocar aqui 1 do 1. Corrigido, ó. Parcela 3 de 3, pré-venda, tal. Então, é isso aí. O campo de char7 veio para dar essa mobilidade. Às vezes, como a gente estava passando anteriormente um char7 padrão, que era o Windows 5.2, o primeiro que a gente usou, ele acontecia de em alguns bancos de dados quebrar, em outros não. É como eu falei, né? Alguns bancos de dados definem, outros não, e por aí vai. Então, para não ter esse problema, a gente deixou o campo do char7 para ser definido ali atrás no arquivo de conf. Então, definiu o arquivo char7, pegou o que queria, ele vai estar corrigindo aí os acentos, caracteres especiais, caso tenha, certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. A versão 2.1 aí está totalmente funcional, tá também já lançada. Quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente, tem nosso número, nosso e-mail aí. Agradeço a todos que já adquiriram a ferramenta lá na versão 2.0.0, isso é de muita importância para a gente, mostra que a gente está fazendo aí realmente um trabalho correto, que essa ferramenta realmente está usando. A gente viu até alguns relatórios que fizeram aí já com a nossa ferramenta. Então agradeço aí a todos vocês, a todos os meninos da programação que trabalharam para a gente trazer aí o Firebird, as outras versões do Firebird, né, para estar já preparado para outros sistemas. Abre aí o nosso leque, né, para outros sistemas. E é isso, eu agradeço a todo mundo. Não se esqueçam aí de seguir, de deixar o like para o vídeo recomendar, né, para outras revendas, para outras pessoas que tenham interesse nessa ferramenta. E a gente teve 100 visualizações no último vídeo. Então, quem estiver visualizando, se inscreve aí também para não perder esse tipo de vídeo. A gente vai estar ensinando a gerar relatórios no Fast Report. A gente vai estar ensinando a gerar consultas SQL,
Então, se inscrevam aí para não perder esse tipo de vídeo, para ficar por dentro da nossa ferramenta também e começar a trabalhar de forma excelente dentro dela, certo? Agradeço a todos e é isso, meu muito obrigado. Tchau, tchau.